Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2. E também vamos fazer uma outra leitura em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós fizemos uma série de estudos nos profetas e também em Abacuque, e não podíamos deixar de frisar uma oração de Abacuque quando ele enfatiza no versículo 2 um tema que para nós é muito caro, muito importante. Então a gente volta hoje à oração de Abacuque apenas para destacar uma palavra dessa oração e também Atos capítulo 2. Abacuque capítulo 3 diz assim, versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A palavra que eu quero frisar é justamente aviva. A frase, aviva a tua obra. Nós hoje vamos falar sobre avivamento. Então, Senhor, aviva a tua obra. Em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: como viviam os convertidos, a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que temos aqui de ver, Senhor, ouvir, Senhor, ler a tua palavra, Pai. E nós também te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor, de adoração, de oração, Senhor, em que participamos e que pudemos também, Senhor, ser abençoados, agraciados, ó Pai, com a tua presença. Mas, Senhor, agora nós te pedimos que esta palavra que nós acabamos de ler, ela possa calar profundo no nosso coração, de tal forma, Senhor, que produza as transformações necessárias em nossa vida, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, cremos no teu evangelho. Tua palavra diz que o evangelho é poder de Deus para mudar, para salvar todo aquele que nele crê. Por isso, Senhor, nós cremos na tua palavra e sabemos que a tua palavra é poderosa. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre avivamento. Esse texto que nós inicialmente lemos, acerca de Abacuque, quando fala, aviva, Senhor, a tua obra, Abacuque ele está passando por um momento muito difícil, um momento nacional, um momento em que existe grande corrupção, grande idolatria, grande opressão dos mais ricos sobre os mais pobres, os mais poderosos sobre os mais fracos, e ele pede a Deus intervenção. E ao mesmo tempo, Deus ainda diz que a situação vai piorar, porque os babilônios vão entrar na terra de Judá, de Jerusalém, e vão destruir Jerusalém. E aí Abacuque, ouvindo essas notícias, ele ficou alarmado. E nessa oração que ele faz, uma oração maravilhosa, ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Essa palavra avivar, que dá origem a um termo que nós falamos bastante, que é o avivamento. Muitos entendem o avivamento como um certo modismo. Algumas denominações nem falam muito acerca de avivamento, mas hoje, cada vez mais, as igrejas elas têm se voltado para uma mensagem de avivamento. Antigamente nós
vimos o que aconteceu no movimento pentecostal a partir do avivamento na Rua Azusa, e a igreja pentecostal começou a crescer em todo o mundo, de tal forma que hoje o pentecostalismo e as igrejas renovadas fazem parte da maioria, né, dos cristãos no mundo. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que não ficou circunscrito ao pentecostalismo essa mensagem de avivamento, mas as igrejas tradicionais, principalmente nos anos 60, começaram a se renovar. Então batistas se renovaram, como é o nosso caso, né, e começaram a buscar o Espírito Santo de Deus. Presbiterianos, metodistas, congregacionais, e até mesmo hoje. Hoje, por exemplo, as igrejas tradicionais, que ainda se mantiveram tradicionais na época, né, e hoje ainda tem essa alcunha, também falam acerca de avivamento. A Igreja Presbiteriana do Brasil, com alguns nomes importantes, como Hernandes Dias Lopes, né, o Augusto Nicodemos, estão batendo constantemente na tecla de que nós precisamos de um avivamento. E é fato, todos nós precisamos de um avivamento. A igreja precisa ser uma igreja avivada. E não é um modismo. Nós temos vários termos na Bíblia que falam sobre a necessidade de avivamento. No hebraico, por exemplo, no Antigo Testamento, existem 255 menções que podem ser consideradas relativas à palavra avivar. O verbo ri em hebraico, e em grego nós temos outras palavras como ergeiro, anastasio, anazoé, anakainô, anasopirel, que são palavras, todas elas com um sentido de avivamento, reavivamento, renovação, despertamento, vivificação, reviver, tornar a viver, reacender. Essas palavras mostram que de tempos em tempos a igreja ela passa por um momento de sonolência, um momento de acomodação. Isso aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, né, e aconteceu com a igreja durante a história, em que por circunstâncias das mais variadas, mas principalmente pelo afastamento da vontade de Deus, pelo afastamento da busca incessante do Senhor, a igreja passa a se tornar institucionalizada, passa a se tornar um grupo de pessoas religiosas e até moralmente até elogiáveis, mas sem o vício, sem a alegria, sem o poder, sem a manifestação do Espírito Santo de Deus de uma forma viva, atuante, envolvente, de tal forma que possa ser algo que atraia as pessoas que necessitam de Cristo Jesus. Então a gente passa por um momento de mornidão, momento em que a igreja ela faz as coisas de uma maneira automática, que os cultos ficam cultos e celebrações dogmáticas, burocráticas. E isso de tempos em tempos tem feito muito mal às igrejas e por isso a necessidade de avivamento. Quando nós falamos acerca de avivamento, não vamos pensar apenas no avivamento numa igreja local, que é importante. Existem igrejas locais muito vivas, existem igrejas locais que estão atuantes, existem igrejas locais em que os membros estão cada vez mais buscando a Deus. Mas o avivamento a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla, porque o avivamento é muito mais amplo. O avivamento não envolve apenas uma igreja ou apenas uma denominação. O avivamento envolve nações, envolve uma ação de Deus que é para além das quatro paredes da igreja. A gente poderia dizer que, estritamente falando, avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta. É revitalização onde já existe vida. Então o que nós podemos perceber é o avivamento acontece na igreja, a partir da igreja. Afinal de contas, reavivar ou avivar é simplesmente trazer a vida novamente, ou reacender a vida de algo que, evidentemente, já experimentou a vida. Então a igreja já experimentou a vida em Cristo Jesus, conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é aquele membro que já tem o Espírito Santo agindo no seu coração, mas que por várias situações que não cabe a gente enumerar, se tornou um crente sonolento, um crente carnal,
um crente que não busca mais a Deus como fazia no primeiro amor, uma pessoa que está vivendo a vida até de uma maneira como se não fosse de fato um cristão. Então essa pessoa precisa ser reavivada. Essa brasa que está prestes a apagar precisa receber o sopro do Espírito Santo para que a fogueira comece a crepitar novamente, né? A fogueira comece a ser alimentada pela ação do Espírito Santo de Deus. Então é necessário revitalização. Uma pessoa que eu gosto muito, que é Martin Lloyd-Jones, esse senhor que já falecido, anglicano de linha puritana, ele falava muito acerca da necessidade do avivamento. Ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo e ele defendia que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, uma bênção diferente do novo nascimento. Ele dizia o seguinte acerca de avivamento. Ele disse: é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Martin Lloyd-Jones então dá essa definição sobre avivamento. E esse avivamento é algo necessário, que de tempos em tempos ocorre na igreja do Senhor Jesus. Agora, como ocorre o avivamento? O avivamento é uma ação soberana de Deus que ocorre em resposta a uma busca do seu povo. Então, quem produz o avivamento é Deus, é uma ação dele. Mas é interessante que essa ação de avivamento sempre está linkada com a busca do povo de Deus, o desejo do povo de Deus de ser um povo avivado. E nós podemos perceber isso na história em vários momentos. Recentemente, um grupo chamado Sentinela fez alguns trabalhos de lugares no mundo onde estão passando por avivamentos. E um dos lugares foi Luanda. Luanda teve um governo horroroso, terrível, do Idi Amin Dada, uma pessoa feiticeira. Ele matava os seus adversários, ele fazia cultos, né, de feitiçaria, e esses cultos eram terríveis, envolviam sacrifícios. E fora isso, né, ele oprimia o povo, era uma pessoa extremamente rica e que tratava a nação de uma forma totalmente descabida. E foi um período de muitas mortes, muita perseguição, e quando ele morreu, a igreja de Cristo estava muito desfalcada, muitas pessoas haviam morrido também, havia perseguições, e muitos cristãos se reuniam para orar, muitas vezes nas matas, pediam ao Senhor misericórdia, até que houve uma ação gloriosa de Deus em Luanda. Deus começou a mexer na igreja, e de tal forma que milagres começaram a acontecer. Muitos crentes e muitas pessoas que foram infectadas pelo vírus da AIDS começaram a trazer seus exames, e seus exames começaram a dar negativo. Eles foram curados da AIDS, uma doença que varre vários lugares da África, né? Isso começou a fazer com que as pessoas vissem a ação de Deus na igreja, de tal forma que as igrejas em Luanda começaram a viver um novo tempo, e aquela nação começou a ser curada das memórias traumáticas que viveram sob o governo de Idi Amin Dada. Então, o que nós podemos perceber? O avivamento ocorre como uma ação de Deus, mas existe uma ação também na vida dos crentes, que são motivados a orar mais, né? E Deus envia o avivamento de uma forma gloriosa. O Heber Campos, ele disse que o reavivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. Os efeitos do reavivamento são muito mais perceptíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou num país onde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros das igrejas atingidas pela obra de Deus. Ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja de Deus está inserida. O avivamento no país de Gales foi tão grande, mas tão grande, né, que bares foram fechados, que pessoas que muitas vezes
pediam uma bebida, no momento em que colocavam a bebida no copo, diziam: não, eu não vou beber, eu desisto, porque a ação de Deus era tão impactante, não somente na igreja, mas como também no país, que houve uma ação, que o aspecto moral e ético da nação começou a mudar. Então, avivamentos trazem alguns efeitos, como por exemplo aconteceu no Congo, em que um rapaz estava carpindo à frente da igreja, e ele, ouvindo os cânticos, ouvindo de longe a pregação, ele começou a deixar de carpir, começou a bater no peito e começou a sentir aquele desejo de buscar a Deus, porque se sentia totalmente perdido. Começou a bater no peito dizendo que era pecador, entrou na igreja e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma diferença que muitos avivalistas dizem em relação em tempos de avivamento é que quando não há avivamento, a igreja, os membros da igreja buscam os perdidos para levar o evangelho. Mas em tempos de avivamento, os perdidos vão correndo para a igreja. É uma ação totalmente diferente. É uma ação muito mais intensa da graça de Deus sobre uma nação. Esse avivamento, nós podemos perceber avivamentos em vários momentos do Antigo Testamento. Na história do povo de Israel, nós percebemos momentos de grande despertamento nacional. Por exemplo, em Gênesis, logo depois do pecado de Adão e Eva, nós temos um dos descendentes de Adão, pela linhagem de Sete. Adão teve vários filhos, mas são nomeados apenas o próprio Caim, que matou Abel, Caim e Abel, e depois a linhagem de Sete. Na linhagem de Sete nós temos Enos, e a própria palavra de Deus diz que na época de Enos começou-se a buscar o Senhor. Quer dizer, houve uma ação diferente de Deus a partir de Enos. E depois até a gente percebe em Enoque, a história de Enoque, que até foi arrebatado. Nós temos no período dos patriarcas uma ação incomum de Deus, convencendo Abraão, agindo na vida de Isaac, agindo na vida de Jacó e de José. Depois nós temos o período mosaico, em que existem muitos sinais e maravilhas, em que Deus liberta o seu povo do jugo egípcio, levando-o para a terra de Canaã. Temos no período dos juízes, períodos de mornidão, onde o povo é atacado, acossado pelos seus inimigos, mas ao mesmo tempo temos juízes que são levantados por Deus e trazem um avivamento, uma mudança, um abandono da idolatria, que faz com que o povo novamente possa seguir a Deus. Isso acontece nos vários juízes que nós vemos no próprio livro. Isso acontece com Gideão, acontece com Sansão, acontece com Sangar, com Jefté, com Débora, Baraque, todos os líderes que nós vemos mencionados no livro. Também nós temos um período de despertamento na época do último juiz, que foi Samuel, e depois na monarquia unida, Davi e Salomão. É um período de adoração a Deus, é o período em que se estabelece as bases primeiro do tabernáculo, que já na época de Moisés, mas em Samuel é reconstituído, depois em Davi e na construção do templo de Salomão. Então um povo que se volta para Deus. E quando Salomão dedica o templo de Salomão, o templo que foi construído para Deus, existe uma ação de Deus, a glória de Deus enche aquele lugar de uma forma poderosa e distinta. Na monarquia dividida, apesar de vários reis que se afastam de Deus, reis como Manassés, que até sacrificam seus próprios filhos, que são feiticeiros, estão longe de Deus, os reis do norte também, que todos eles são reis ruins, Deus levanta alguns reis de Judá e promove também uma reforma religiosa e um avivamento, como é o caso de Asa, Josafá, Joiada, Josias, Ezequias. Também nós temos no período pós-exílico, quando o povo estava ali cativo na Babilônia e volta para Jerusalém, um povo que volta com Zorobabel, com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, e eles começam a viver uma renovação, uma ação de Deus diferenciada. Então na própria Bíblia nós temos vários momentos
em que Deus desperta o seu povo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento chama a atenção também esse período, porque no Novo Testamento nós vivemos sobre praticamente um período de um avivamento só. É um curto período que o Novo Testamento trabalha. É coisa dos anos 30 que Jesus Cristo começou o seu ministério, ou até mesmo antes com João Batista, e depois até o Apocalipse, quando João escreve a sua carta. Coisa de um século, menos que um século, talvez 70 anos. Mas nesse período é um período de intenso avivamento. Começa com a pregação do último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Quando João Batista prega acerca do juízo de Deus e do reino de Deus, as pessoas vão até ele e vão sendo batizadas. Várias pessoas vão ao Rio Jordão e buscam uma palavra para saírem da situação que se encontram de terrível afastamento de Deus. E no ministério de Jesus, então, nós temos sinais, maravilhas, a ação de Deus, do Deus encarnado, que é Jesus Cristo, que é marcado pelo poder também e ação do Espírito Santo. Então nós vemos no ministério de Jesus o reino de Deus sendo pregado, o evangelho sendo pregado aos pobres. Nós temos os oprimidos sendo libertos, os endemoniados que eram cativos do inimigo tendo agora a libertação. Vemos enfermos sendo curados e o evangelho se espalhando, principalmente pela região da Galileia, mas também alcançando a região de Judá. Então esse é um período diferenciado. Aliás, é o período em que Jesus Cristo ele vem à terra e marca a terra profundamente com a sua presença, com o seu sacrifício, cumprindo e consumando a obra do Senhor. E em Atos nasce a igreja no dia de Pentecostes, uma igreja plena do poder do Espírito Santo, uma igreja com sinais e maravilhas e prodígios, uma igreja em que o avivamento, a partir dela, começa a se espalhar em Jerusalém, em Samaria, Antioquia e Éfeso, chegando até os confins da terra, chegando até Roma. E essa igreja primitiva, essa igreja que de Atos dos Apóstolos, mostra o caminho do avivamento. Porque quando nós falamos em avivar, ou reavivar, ou reacender, nós estamos pensando num modelo de igreja, que é o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos pensando em voltar àquela forma em que a igreja cristã foi constituída, foi estabelecida, em estabelecer aqueles princípios novamente na nossa vida, no nosso coração, na prática da igreja. E aí nós temos algumas características importantes que nós vemos na igreja de Atos dos Apóstolos, que a gente precisa retomar. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos nós temos uma vida devocional intensa. Essa vida devocional intensa é uma vida de constante comunhão e observação das Escrituras Sagradas. Nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu não estou dizendo que uma igreja que está vivendo num avivamento é uma igreja que tem um culto avivado, um culto que é apreciável, justamente porque é um culto vivo, ou que é um culto em que várias pessoas oram no domingo, um culto em que as pessoas estão participando no domingo ativamente, e é uma igreja agradável, em comunhão, em que as pessoas elas se amam e gostam de estar juntas. Grande parte das igrejas tem essa característica, grande parte das igrejas. Mas numa época de avivamento, existe uma perseverança em buscar a palavra de Deus, uma perseverança em ter comunhão com os irmãos e uma perseverança em oração. Não é só, em épocas de avivamento, não é só o culto de domingo que é um culto pleno e lotado. Os cultos de oração são cultos extremamente frequentados, visitados. Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu na Rua Azusa, nos 6 primeiros anos da Rua Azusa, quando houve avivamento, as pessoas iam para o templo e não tinha momento de acabar o culto.
As pessoas adoravam ao Senhor, não havia uma liturgia pré-estabelecida, porque quem tinha uma palavra pregava, quem tinha um louvor cantava, e as pessoas oravam continuamente, de tal forma que o culto não terminava. Então a pessoa ia, ficava um tempo e voltava para casa. Mas havia uma sede de Deus. As pessoas buscavam a Deus de uma forma intensa. No avivamento que aconteceu, no primeiro grande avivamento, Jonathan Edwards, quando estava pregando a palavra, e ele não era uma pessoa eloquente como o George Whitefield. George Whitefield ele era meio teatral, era uma pessoa que chamava a atenção pela forma como olhava, como gesticulava, sua voz era forte. O Jonathan Edwards não, ele era mais intelectual, ele procurava expor a sua palavra num sermão, que era um sermão mais tópico, né, com vários aspectos teológicos. E ele, quando escreveu o seu sermão, um pecador nas mãos de um Deus irado, e ele começou a falar sobre o inferno, ele começou a falar sobre a condição do homem sem Deus, começou a falar de que sem Deus o homem estava fadado a uma vida eterna de sofrimentos, e que sem Deus, né, o homem estava julgado pelos seus pecados, e o salário do pecado era a morte. E foi falando, as pessoas estavam tão intensas ali, naquele culto, que as pessoas começaram a gritar. Teve um sujeito que agarrou uma coluna e disse: como é que eu vou me livrar dessa situação? Misericórdia, Senhor. Outro chegou e levantou e disse assim: para essa mensagem, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque havia no templo uma sede tremenda de Deus, que quase o pregador não conseguiu terminar a mensagem, porque ele começou falando do inferno e do juízo de Deus, mas ele ia falar da graça de Deus. Quase que ele não consegue falar da graça de Deus. E quando ele falou da graça de Deus, as pessoas iam aos borbotões à frente. Elas estavam ali ansiosas pela ação de Deus, pela palavra de Deus em seus corações. Então o que nós podemos perceber é que em tempos de avivamento, a oração ela ganha um outro aspecto. A vida devocional é muito mais plena do que muitas vezes nós, em tempos que não são tempos de avivamento, fazemos ou realizamos. Outra característica do avivamento é o grande número de conversões, de sorte que foram batizadas os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Em tempos de avivamento é o que nós dissemos. Hoje nós vamos atrás das pessoas. Em tempos de avivamento as pessoas vão para as igrejas, atrás das igrejas. É uma ação em comum, né? Aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele começou a sua primeira pregação, em Atos capítulo 2, e foi falando a respeito de Cristo Jesus. E o interessante é que as pessoas que estavam ouvindo não esperaram Pedro terminar. Eles disseram: irmãos, o que nós podemos fazer para sermos salvos? Quer dizer, Pedro não fez o apelo, as pessoas perguntaram o que fazer para serem salvas. Então havia um grande temor de Deus, e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregaram as suas vidas em Atos capítulo 2, versículo 41. Isso aconteceu em vários momentos também da história. No primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, o George Whitefield, ele pregou nas 13 colônias, juntamente com Jonathan Edwards, multidões de 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, numa época em que não havia microfone, não havia mídia, as pessoas não se encontravam facilmente. Eles iam de cidade em cidade, pregando o Evangelho, e vidas se entregando ao Senhor. O John Wesley, na Inglaterra, quando pregava também, ele pregava e as pessoas, elas nas ruas, começavam a gritar, começaram a pedir. O John Wesley era interessante, ele era anglicano, não gostava de um culto bagunçado, ele gostava de uma liturgia extremamente ordenada. Quando ele começou a pregar nas ruas, e ele ficou assim meio extasiado por aquilo que ele estava vendo, e achava que havia até uma falta de respeito, mas o que estava acontecendo eram pessoas que iam até ele buscando a palavra de Deus.
Outra característica do avivamento é que havia um temor associado à presença de Deus. Aliás, antes de entrar nesse outro item, avivamento traz amor, fervor por obra missionária. Você sabe por que em 1855, no século XIX, no meio do século XIX, começaram a vir missionários aqui no Brasil e abrir igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, porque eles foram tocados pela mensagem do segundo grande avivamento lá nos Estados Unidos, que produziu no século XIX um grande fervor missionário, de gente que foi para todos os cantos do mundo, de gente que foi para a China, gente que foi para a África, gente que veio aqui para o Brasil, veio para a América do Sul, por causa de avivamento. As músicas que existem nos inários, elas são chamadas de gospel songs. Várias delas foram criadas naquele ambiente, aquele rescaldo do avivamento que aconteceu no primeiro e segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Então a obra missionária, ela acabou se tornando cada vez mais influente em virtude do avivamento. Aliás, duas coisas interessantes. Eu não sei se é o avivamento que produz missões, ou missões que produzem o avivamento, mas as duas coisas estão ligadas. As duas coisas andam juntas. Porque o desejo de você pregar às nações se dá quando você está orando a Deus, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, e você consegue conhecer o coração de Deus. O coração de Deus é um coração missionário, porque Deus tinha um filho e enviou o seu filho para nos resgatar. Jesus Cristo, ele foi enviado para atingir a todos nós. Então, o que nós podemos perceber em relação à obra missionária? A obra missionária, ela não prescinde de crentes que sejam avivados. A obra missionária precisa de gente avivada, gente que busque a Deus, porque quem vai no campo missionário precisa estar cheio da presença de Deus para vencer todos os obstáculos que vão vivenciar no campo. Outro aspecto que nós podemos ver, e aí, olha só como é que é a questão do avivamento. Como é uma ação de Deus. No período pós-guerra, principalmente no período da Guerra Fria, existia uma nação encravada lá na Ásia, que era uma nação que não era uma das nações maiores, muito pelo contrário, era uma nação que a qualquer momento poderia sofrer as influências da China, que é a grande nação da Ásia. Mas depois do período pós-guerra, e aí no período da Guerra Fria, aconteceu o que poderia a gente dizer ser o pior nessa nação. Essa nação se dividiu. Se dividiu por causa do conflito entre o comunismo e as nações capitalistas, de tal forma que nós vamos ter nessa nação duas nações divididas até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas o que aconteceu na Coreia do Sul é uma coisa que chama a atenção, porque lá, encravado lá no meio do budismo, próximo do ateísmo também, que graça a grande parte dos países da região, como Vietnã, Laos e a própria China, Deus suscitou um grande avivamento na Coreia. Mas um grande avivamento. Coisa que chama atenção, porque várias pessoas começaram a se converter, várias igrejas começaram a crescer, igrejas enormes, como por exemplo a Igreja do Evangelho Pleno, Assembleia de Deus em Hokkaido, em Seul, melhor dizendo. Outra igrejas presbiterianas, repletas, cheias de milhares de pessoas. E essa igreja coreana começou a viver um avivamento que hoje, a maior parte da população, ela é cristã evangélica. Mas não é só isso. Essa nação começou a mandar missionários para toda a Ásia. Era necessário que Deus ali resgatasse uma nação na Ásia, para que países como a China, como Laos, o Vietnã, Camboja, todos esses pudessem receber missionários que fossem asiáticos. E não somente isso, a presença de missionários coreanos
na África é muito grande, e até aqui no Brasil nós temos missionários coreanos. Aliás, encravado no centro da sociedade, da cidade de São Paulo, no centro da cidade nós temos igrejas coreanas. Então o que nós podemos perceber, né? Deus ele trabalha de uma forma no avivamento para que pessoas possam ser, né, escolhidas por Deus para fazer a sua obra missionária. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém, não saíam de Jerusalém, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo, estavam concentrados, tinham dificuldades de se locomover a outros povos e a outras nações. O Espírito levantou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um sujeito perseguidor do Evangelho, uma pessoa que odiava os cristãos, respirava ódio, né? Ele desejava matar aqueles que se diziam cristãos. E numa estrada a vida de Paulo mudou. O Senhor Jesus apareceu a Paulo e escolheu o apóstolo Paulo para ser um missionário aos gentios. E aí a obra do Senhor passou a ser diferenciada, porque o apóstolo Paulo começou a visitar várias cidades e levar o Evangelho de Cristo. Então o que nós podemos perceber? Deus é Senhor no avivamento. E outra característica que nós temos: existe um temor associado à presença de Deus, manifestado através de sinais e maravilhas. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor, quer dizer, havia na igreja uma santidade tal, uma ação de Deus tal, que o pecado não era a regra. Escutem bem, a gente pode perceber que o pecado não era a regra na igreja primitiva, porque quando um casal resolveu enganar os apóstolos, dizendo que tinha vendido um campo por um preço, estava doando todo o dinheiro para a igreja, e na verdade só estava doando apenas uma parte, Ananias e Safira. Quando eles fizeram isso, os dois morreram. Os dois morreram naquele momento. E você pode pensar, meu Deus do céu, mas por que essa severidade na época da graça? É porque a santidade era uma coisa muito mais intensa na igreja. E a ação de Deus era muito maior na igreja. Se nos dias de hoje acontecesse isso, as pessoas morressem por causa desse pecado, meus irmãos, seria uma chacina, seria um genocídio. Mas não era comum isso dentro da igreja primitiva. Outra característica que nós temos no avivamento é um despojamento de bens e propriedades em função da necessidade da igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Quando nós estamos numa época de avivamento, os nossos padrões não são apenas para que a gente possa trabalhar para conseguir as coisas para a gente. Muda a perspectiva, a gente relativiza, né, os nossos sonhos e projetos para alinhar os nossos sonhos e projetos com os sonhos e o desejo de Deus. Então o que estava acontecendo? As pessoas estavam ali com o coração na obra de tal forma que eram mais despojados em relação aos seus bens e propriedades. Coisa que nós precisamos também entender. Nós somos muito consumistas, justamente porque a gente não tem essa visão da obra de Deus. Nós gastamos mais com os nossos pets, gastamos mais com as nossas roupas, gastamos mais com coisas que são acessórias do que com o trabalho missionário, por exemplo. Quer dizer, em tempos de avivamento, isso não se cogita. Nós passamos a colocar as nossas prioridades em ordem, no local em que realmente elas devem estar. Outra característica do avivamento é que existe uma participação intensa no serviço comunitário, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza do coração. E aí, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Quer dizer, nós vamos ter uma participação tão intensa comunitária. A igreja, ela ama tanto ficar junta, que as pessoas são atendidas, são cuidadas.
E isso faz com que mais pessoas desejem participar da igreja de Cristo Jesus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: irmãos, alguns avivamentos que aconteceram na história. Um avivamento importantíssimo, que faz parte até da nossa base doutrinária, é a Reforma Protestante. E ele começou porque um homem, Lutero, ele era monge agostiniano. Ele não conseguia encontrar o perdão de Deus para os seus pecados. Ele fazia tudo o que a igreja naquela época proporcionava. Ele participava dos sacramentos, ele participava também das indulgências, ele também cultuava relíquias, fazia procissões, fazia rezas, mas nada disso aplacava o medo que ele tinha da morte e também o sentimento de perdição que ele tinha. Nada. Até que ele, na sua busca, foi orientado por um mentor, dizendo: então, vai fazer teologia. E ele mudou para a faculdade teológica em Wittenberg. Em Wittenberg, ele foi estudando as Escrituras. E em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele encontrou: o justo viverá pela fé. E quando ele se apropriou dessa palavra e entendeu a graça de Deus, que você não podia comprar a graça com relíquia, com uma série de coisas, com sacramentos, que a salvação não era através disso, mas era através de Jesus, aí houve um grande avivamento. Aí surgiu a Reforma Protestante. Reforma Protestante na Alemanha, na Suíça, depois na Inglaterra, entre os anabatistas. A cristandade mudou por conta justamente de uma pessoa que buscou a Deus, não se contentou em ter uma vida religiosa, mas buscou a graça de Deus. Mais tarde, nós vamos ter um outro movimento, um movimento que acontece quando a Reforma Protestante já está mais burocrática, quando se torna cada vez mais apenas uma ortodoxia fria. Aí surge um movimento pietista, de piedade. E esse movimento, ele também vai mudando a história, porque se associa a um grupo de moravianos. E esses moravianos começam a fazer um trabalho de missões que é conhecido como, eles são conhecidos como os pais das missões modernas, que até hoje nós não repetimos. Para cada 60 pessoas havia um missionário transcultural. Então pensa bem, para cada 120 pessoas, 2. Ou para cada 600 pessoas, 10 missionários. Para cada 6.000, 100 missionários. E se você for fazer uma progressão geométrica, você percebe que nós teríamos muito mais missionários se nós tivéssemos uma vida de busca a Deus, vivendo um período diferenciado de avivamento. Na Inglaterra, enquanto na vizinha França, em 1789, a Revolução Francesa estava matando as pessoas com a guilhotina, dia e noite a guilhotina, cortando cabeças na Revolução Francesa. Na Inglaterra nós estamos vivendo um grande avivamento por causa de John Wesley. John Wesley, ele era anglicano e participava depois da teologia. Ele resolveu fazer um clube chamado Clube Santo, se reunia com seu irmão Charles Wesley, se reunia com George Whitefield, e eles começaram a se reunir com outros jovens rapazes todos os dias para orarem, para buscarem a Deus. E num dia na rua Aldersgate, lendo a carta aos Romanos, eles fazendo o culto a Deus, eles dizem que a ação de Deus foi tão maravilhosa, tão poderosa, que o Espírito Santo caiu sobre eles como se fossem torrentes de águas, que fosse uma cachoeira, que todos caíram ao chão. E a partir dessa experiência da rua Aldersgate, eles começaram a pregar nas ruas. John Wesley, Whitefield e milhares de pessoas começaram a ouvir o Evangelho. Aí surgiu a igreja metodista, mas não surgiu só a igreja metodista, surgiu o exército da salvação para cuidar dos pobres, surgiu o movimento de escola bíblica dominical para ensinar inglês, e também a Bíblia, e também matemática para as crianças no domingo.
Surgiu um movimento também penitenciário, de reforma penitenciária, e cristãos indo nas prisões. Surgiram e houve um maior impulso também em ligas missionárias, em uniões missionárias, sociedades bíblicas, que vão surgindo e vão sendo revigorados a partir do avivamento que acontece lá na Inglaterra, de tal forma que vários missionários vão para o mundo por conta do avivamento wesleyano. E esse avivamento wesleyano, ele chama a nossa atenção porque John Wesley tinha uma oração. Ele dizia: Senhor, me dê 100 homens que não temam outra coisa senão pecado, e eu ganharia a Inglaterra. Era essa a oração de John Wesley. Ele simplesmente acreditava que a solução da Inglaterra era a oração e a busca de Deus. Tanto é que no movimento metodista existe um outro aspecto que chama a atenção no avivamento, que é justamente a questão da santidade. John Wesley acreditava piamente que o crente poderia alcançar a perfeição em vida. Quer dizer, ele podia viver uma vida em santidade tão intensa a Deus que ele poderia ficar sem pecado em vida. É claro que isso é um aspecto teológico mais complicado, mas mostra a intensidade da vida de John Wesley, que é esse que está na foto. E através de John Wesley e George Whitefield, o primeiro grande avivamento chega nos Estados Unidos com Jonathan Edwards também. E depois nós temos o segundo grande avivamento com Barton Stone, o Charles Finney, conhecido como o homem que orava. Isso vai se repetir no país de Gales, vai se repetir no Congo, vai se repetir na África do Sul, vai se repetir na Indonésia, vai se repetir na Coreia do Sul. Em vários lugares do mundo isso está se repetindo também. O grupo Sentinela encontrou um grupo de esquimós, também no Alasca, onde havia muita bebida, estupros, violência doméstica. Eles estavam sem sentido, eles tinham perdido o link com os seus deuses e não estavam cultuando a Deus adequadamente. Havia uma pobreza terrível nessas comunidades. Até que num culto, numa igreja, eles estavam orando, e a visitação de Deus foi tão grande, foi semelhante àquilo que aconteceu no Pentecostes. Eles ouviram um grande barulho dentro da igreja, de vento. Um grande barulho. Chegaram até a gravar. Tem uma gravação do barulho que aconteceu ali. E o pessoal começou a louvar a Deus, glorificar a Deus num culto de oração. Isso ficou noticiado nas igrejas ao redor, que também começaram a buscar a Deus, e o resultado foi conversões. E nesse filme, o que eu acho bonito, estava ali um homem, que era um alcoólatra, que era violento com a sua família, violento com a sua esposa. E no filme a gente vê a gravação do batismo dele, quando o pastor, ele deita, acaba submergindo o homem, e quando ele emerge, ele dá um salto, levanta as duas mãos para o alto e dá um glória a Deus, aleluia, porque ele tinha sido liberto por Cristo Jesus. Então o que nós podemos perceber? Existe o avivamento e há necessidade de nós buscarmos o avivamento. E eu quero encerrar dizendo que o que é um avivamento? Irmãos, avivamento é esse movimento incomum de Deus, que começa na igreja e atinge a sociedade, onde o número de conversões aumenta e a sociedade é transformada. Quais aspectos nós podemos perceber na igreja primitiva? Esses que nós colocamos. Nós precisamos voltar aos valores da igreja primitiva. E eu quero ainda perguntar: será que o Brasil já passou por um avivamento ou está passando? Nos anos 60 nós tivemos uma coisa muito próxima disso, quando a igreja começou a crescer bastante, quando igrejas renovadas começaram a surgir. O pastor Ernesto Tonini é um daqueles que viveram esse período, e a gente acabou até sendo beneficiado pelo rescaldo desse avivamento nos dias de hoje, com uma igreja grande no Brasil, onde existem várias denominações, várias pessoas. Mas será que hoje nós estamos vivendo o avivamento? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje nós não estamos vivendo o avivamento. Hoje a igreja brasileira é uma igreja mais acomodada do que foi há uma época atrás.
do que não foi uma época atrás. E a pergunta que nós precisamos fazer para a gente: nós somos cristãos avivados? Será que nós buscamos a Deus de uma forma intensa? Será que a nossa fé é uma fé vibrante, de tal forma que as pessoas olhem para a gente e dizem: eu quero isso, eu quero conhecer o que ele conheceu, eu quero viver o que essa pessoa está vivendo? Será que a nossa fé é uma fé que se baseia na oração? Porque senão nós apenas estamos vivendo a superfície do Evangelho. Eu não estou dizendo que não está bom do jeito que nós estamos vivendo. É claro que é bom viver com Cristo, é bom estar nos domingos na igreja, é bom ter uma convivência com a família, é ótimo tudo isso, mas eu estou falando além disso. É bom nós estarmos aqui, termos contato com os irmãos, mas ainda a gente controla a nossa vida. A gente ainda não dá aquele passo pela fé para que Deus possa agir na vida da gente de uma forma diferenciada, de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. É bom viver da maneira como estamos vivendo, é bom, mas é muito melhor viver numa época de avivamento. É muito melhor ver a ação de Deus. É muito melhor você ter um relacionamento vivo com Deus. É muito melhor você ouvir Deus falando no seu coração, através da palavra e através do seu espírito. É muito melhor. É muito melhor. Então hoje, o nosso desafio é justamente esse. Nós temos um desafio missionário esse mês, que é um desafio missionário que a gente pensa financeiramente em ajudar trabalho missionário, mas é muito mais do que isso. Esse mês é para mexer com a gente. Esse mês é para fazer da gente missionários também. Para que a gente possa entender que existem missões transculturais, e certamente alguns aqui estão sendo chamados para isso. Talvez alguns aqui estão relutando, mas certamente todos nós aqui temos uma ação missionária nesta sociedade. Todos nós. E para que as pessoas possam vir a Cristo Jesus, é necessário que sejamos cristãos cheios do Espírito Santo de Deus. Cristãos avivados. Essa é a nossa oração. Que Deus, Ele possa responder o nosso desejo. Mas se não for esse o nosso desejo, que Deus possa vir com a sua santa e soberana vontade sobre nós, como veio com o apóstolo Paulo. Que Deus possa nos derrubar nos caminhos de Damasco. Que Deus possa chegar e fazer um rebuliço na nossa vida, de tal forma que a gente se renda a Deus e faça a sua vontade, e possa dizer como o apóstolo Paulo: eu estou preso a Cristo Jesus, estou escravo de Cristo Jesus. Que isso possa acontecer na nossa vida também. Amém, queridos? Pedir o pessoal do louvor vir aqui à frente, nós vamos fazer uma oração.